Previdência, muito pouco isso, é verdade, Previdência é um leque enorme para falar, exatamente como a questão da lei que é o servidor público do Estatuto, é um leque enorme, mas na verdade a gente está vendo aqui só uma solenidade de boas-vindas, né, e a gente quer deixar mais ou menos esclarecido alguns pontos básicos, né, o básico. Previdência é algo de extrema importância na vida de todo mundo, o servidor público também tem sua previdência. A gente aproveitou para trazer aqui algumas informações sobre previdência, coisa que é uma inovação, né, do Estado. O pessoal não valorizava muito essa parte. Infelizmente, agora está valorizando e a gente parabeniza toda a equipe que providenciou essa solenidade e que lembrou de incluir previdência. Né? E a previdência, enquanto vocês digam, mas a gente está começando agora. Já vamos falar sobre previdência quando? Previdência não é um fim, não é para se aposentar, não. Previdência é para quando você nasce. No dia que você nasce, né, um dia os pais, a gente vai fazer, os pais dos nossos netos, digamos assim, vão fazer isso, né? A criança nasceu e ele já faz uma previdência ali. Porque é a previdência que conta o tempo para você se aposentar, é a previdência que vai lhe dar a retribuição. Né? A gente teve aqui no passado, que fez muita pirotecnia com o dinheiro da Previdência, né? Que construiu casa, que fez empréstimo e tal, e muita gente achou que isso era bom. Talvez os pais de vocês, os funcionários públicos, algum deles, diziam, olha, o IPE tinha construção de casa, o IPE tinha empréstimo, o IPE tinha assistência de saúde, isso era uma beleza ou não tem nada. Não é uma beleza não. Era péssimo, isso era péssimo. Aquela assistência lá foi onde foi o dinheiro da nossa Previdência. E vocês estão entrando numa situação muito privilegiada, porque vocês estão entrando depois da reforma, e depois da reforma, pelo menos, a contribuição de vocês vai estar preservada para aquilo que é realmente previdência. Ou seja, você guardar para no futuro você ser retribuído daquilo que você guardou. Né? Então, a gente vai começar mais ou menos aí com um conceito, que seria um conceito mesmo de previdência. Aí, em linhas gerais, está se dizendo mais ou menos o que seria previdência. Né? Seria a constituição de uma reserva para você, no futuro, ter isso de volta, substituindo a remuneração do trabalho. A previdência é mais ou menos isso. Claro que a definição mesmo ela alcança algo muito maior. Né? Ela alcança algo muito maior. Mas a previdência hoje, ela tem essa finalidade. A previdência, ela teve início quando o primeiro homem lá no mundo guardou alguma coisa para ele consumir no futuro. Deve ser aquele primeiro homem antigo, lá das cavernas, que guardou um pedaço de carne. Então, amanhã eu vou comer esse pedaço de carne. Ele fez uma previdência. Ele guardou algo para, no futuro, ele receber aquilo de volta. E assim é a previdência. Né? Então, a previdência, ela teve, ao longo do tempo, muitas modificações. Ela foi instituída aqui no Brasil em 1800 e alguma coisa, já perto de 1900. Né? Com a lei chamada Lei Eloy Chaves. E para vocês terem uma ideia, naquela época, a contribuição do servidor ou do trabalhador era de 3%. Era 3%. E o governo estava como contrapartida mais 2%, e não 3%. E a Previdência era forte. A Previdência dava para tudo. Né? Depois ela foi alcançando parâmetros horríveis e hoje a gente põe lá da nossa parte 11%, o governo põe mais 22% e nós ainda temos uma Previdência deficitária. E por que foi que aconteceu isso? Porque faltou nós que eu digo, nossa geração passada, fiscalizar, saber o que estava sendo feito com o dinheiro da Previdência. Olha, eu estou dando meu dinheiro, estão fazendo o quê? E na hora que se aparecia essas coisas mirabolantes, despesa de saúde, financiamento imobiliário e tal, os nossos antepassados lá no dinheiro está errado, esse dinheiro aí, como é que ele volta? Né? Esse dinheiro ele tem que ir e ele tem que voltar. A Previdência, quando ela se inicia, a impressão que você tem é que uma fonte inesgotável, porque é dinheiro demais. Claro que é dinheiro demais. Porque todo mundo está chegando lá e colocando o seu dinheiro, e o dinheiro está parado, ele está lá, aliás, ele está sendo movimentado rendendo, né? Mas ninguém está mexendo nele, ninguém está tirando dele. E o volume aumenta e aumenta rápido. Né? Só que vai chegar um momento que todo esse pessoal aqui que está contribuindo, ele vai pedir esse dinheiro de volta. Aí é hora de se ver que o dinheiro não é tanto assim. Né? Então, na verdade, nunca ninguém se preocupou muito com isso. A finalidade da Previdência, né, ela, sim, avisando essa parte de vocês estão recebendo aí um livreto, sim, que é esse livro aqui, que é a legislação previdenciária. Né? Como aqui a conversa é curta, não pode demorar muito, né, porque não tem tempo para isso, realmente, algumas informações que eu vou dar
olhar aqui, eu vou indicar o artigo, vocês depois olham isso, né? Depois questionam, pode ser por próprio IPERN e tal, pode ser no concurso humano da secretaria de vocês. Então, algumas coisas eu vou só falar dizendo assim, dizendo em que artigo da lei está. Então, no artigo 2º da lei, né, ele diz qual a finalidade do regime. Então, vocês têm um regime de previdência, esse regime ele é representado pela Lei Complementar 308, certo? E esse regime ele visa a cobertura a riscos, né? Ao servidor, que é o segurado, e à família desse segurado. Então, essa é a finalidade. Você está fazendo uma contribuição e você pode receber a retribuição disso em forma de benefícios. Esses benefícios vão de aposentadoria, auxílio de doença, auxílio maternidade, salário de maternidade e até a pensão, que esse é o programa, digamos, a parte mais bonita da Previdência. Previdência é um programa, gente, que eu considero o programa mais bonito do mundo. É o mais lindo do mundo. Programa social. Não tem outro programa de alcance maior do que a Previdência. Primeiro, todo país do mundo tem Previdência. Certo? Segundo, a gente normalmente precisa da Previdência naquele momento mais crucial. É o momento em que você perdeu a capacidade laborativa, seja pela idade, seja por uma doença. E a parte mais bonita desse programa é a pensão, que é a parte que a gente não vê. Então, para a família, certo? Fica aquela garantia de segurança, pelo menos por um determinado período, pelo menos por um bom tempo lá. Filhos até 21 anos, certo? E com os companheiros, isso até que forme nova relação conjugal. Então, é um programa, né, que merece ser visto, analisado, fiscalizado, desde o primeiro momento que você, no mínimo, no primeiro você ingressa no serviço público. Então, não vamos deixar para ver isso no futuro, não. Vamos tentar ver isso agora. Bom, então a finalidade seria isso aí. Ele garante os meios de subsistência em eventos de invalidez, colégio profissional e tal. E a proteção da família, da maternidade e a família. Na definição, nas formas de previdência, nós temos no Brasil duas formas de previdência. Temos a previdência pública e temos a previdência privada. A previdência privada é aquela previdência que você vai em qualquer fundo de pensão de sair, qualquer fundo de pensão, tem uma previdência privada. Você vai lá e quer fazer uma previdência. Certo? Se você quiser fazer a previdência do seu filho no dia que ele nasce, você vai lá e faz. Certo? E lá você vai saber quanto você vai pagar, quanto é a contribuição, mas você não sabe quanto é a retribuição. Ela não é prefixada, porque a retribuição é só no dia que você for receber. No máximo, ele diz, olha, você está fazendo hoje uma previdência pagando, você pode pagar 50, 80, 100, 200. Bom, para você que está pagando valor X hoje, se você fosse usufruir dela hoje, você receberia tanto. Agora, você só vai usufruir disso daqui a 30 anos. Né? Mulher 30 anos, homem 35 anos. Então, lá, quando chegar lá, é que você vai saber quanto é que você vai receber. Porque vai depender de tudo que aconteceu no mercado. Tudo que aconteceu com o seu dinheiro. Bem administrado, mal administrado, a questão das intempéries de mercado financeiro, etc, etc. Então, isso chama-se previdência privada. Certo? E essa previdência privada, o regime dela é especificamente em capitalização. Você põe o dinheiro lá e ele rende, no futuro você recebe ele de volta. Previdência pública, nós temos duas formas de previdência pública também. Previdência pública no Brasil, nós temos a previdência do regime geral, que essa é representada pelo INSS, e temos a previdência dos regimes próprios. Certo? Há uma diferença. A previdência do regime geral, aquela dos trabalhadores da iniciativa privada, ou mesmo que eles trabalhem no serviço público, mas que seja detentor de cargos exclusivamente comissionados, não tenha cargo efetivo como vocês, então essa pessoa recolhe para o regime geral. Certo? Representado lá pelo INSS, ele tem um teto remuneratório de benefício, que é R$ 3.691, certo? Só pode receber de lá até isso, certo? E esse regime é o regime aplicável ao trabalhador comum. Aos trabalhadores do serviço público, tem os regimes próprios, regimes próprios de